Olá pessoal, tudo bem? Quero falar nesse vídeo aqui sobre a Oi novamente, que nos últimos dias divulgou seus resultados. Não foram tão ruins assim, mas mesmo assim o mercado eh, derrubou a ação novamente, o preço caiu bastante. Como você está vendo aqui, né? Hoje fechou até um pouquinho melhor, fechou a R$ 1,02, uma alta de 0,99%, onde nos últimos 12 meses teve uma queda de 35,44% e no mês atual 14,29%. Evidentemente a empresa não paga dividendos. Aqui fala que a mínima das 52 semanas foi de 1,01, mas não é bem assim não. Quando você olha aqui, olha, nos últimos 5 dias, por exemplo, você vê aqui que ela chegou a um mínimo de 97 centavos. Então, está um pouco abaixo do que está ali. E quando você vê aqui nos últimos 6 meses, digamos assim, você vê que teve uma certa correção da empresa, né? Continuou com a tendência de queda aqui, e desde julho que ela está realmente acentuando isso. E aí muita gente fica preocupada com o que vai acontecer com a empresa, né? Achando que a Oi acabou, que já era, que a ação vai chegar a 10 centavos, o que for. E aí a gente tem que separar um pouquinho o que é ficção do que é realidade. Os números realmente, como você já sabe, não são bons. A empresa está realmente em recuperação judicial, então continua negativa. Em termos de margem líquida aqui, você vê um número negativo de 71,79%. Um ROI também negativo de 54,69%, um ROIC negativo, dívida líquida PL de 4,25%. Mas aí é que tá, tem uma luz no fim do túnel, e é isso que eu quero falar com vocês aqui. Isso aqui é a parte que o escritório de advocacia que representa a empresa na recuperação judicial envia de forma mensal para a comarca, né? Está aqui, ó, ele endereçando ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 7ª Vara Empresarial da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. E aqui ele menciona o processo da Oi e tem toda uma apresentação do relatório mensal de atividades, que é o RMA. RMA é o R de relatório, o M de mensal e o A de atividades. E ele menciona, através desse documento como um todo, toda a parte do relatório executivo do que está acontecendo com a Oi, né? Nos últimos 30 dias, digamos assim, nos últimos dias. E aqui ele menciona que a introdução, ele faz a apresentação, onde ele se apresenta novamente, o administrador judicial, escritório de advocacia Arnoldo Wald, nomeado nos autos da recuperação judicial do Grupo Oi, aqui tem o número do processo, e a Rio Branco Consultores Associados, subcontratada pela AJ para auxiliá-lo na elaboração do relatório mensal. Como eu falei, isso aqui é um relatório mensal de atividades, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência nos termos da decisão de folhas tal, apresentar o RMA referente ao mês de junho de 2021. Isso aqui é junho, tá? É o último mês do segundo trimestre de 2021. Só para você ter uma ideia, tem correlação aqui com os resultados apresentados também pela Oi para o segundo trimestre de 2021. Aqui menciona as empresas que estão em recuperação judicial. Eu vou passar rapidamente aqui, porque não é essa parte que eu quero mostrar. Eu quero mostrar a parte de informações financeiras trimestrais. Está aqui, olha. Informações financeiras trimestrais, que chama de ITRs, consolidadas do Grupo Oi. Aqui mostra o organograma da empresa, quais são as empresas que estão em recuperação judicial, que são essas aqui tracejadas, a Oi SA. Aí você tem a Oi Móvel, a Portugal Telecom, a Oi Brasil. E aqui, ó, tá vendo essa parte tracejada, recuperando as do grupo, que são as empresas que fazem parte da recuperação judicial. Novamente, o organograma, quais empresas fazem parte da Oi aqui. As empresas em recuperação judicial e apresenta a Oi que você já conhece, a Oi SA, que é a principal prestadora de serviços de telefonia fixa na região 2 e de serviços de longa distância nacional e internacionais. Também possui participação em outras empresas do grupo, sendo a principal holding do grupo Oi. Aqui a Oi Móvel, que é tanto discutida, provedora de serviços de telefonia móvel, celular das regiões 1, 2 e 3 e de serviços de TV DTH. E as outras empresas também. E aqui mostra os fatos relevantes também do que aconteceu com a empresa nos últimos dias. Fatos relevantes também no mês de julho. Tá vendo aqui? Tudo certinho. Tudo que aparece, tudo que eles comunicam à bolsa está aqui também. E aqui mostra a demonstração do fluxo de caixa gerencial. É isso que eu quero mostrar para vocês, que é isso aqui que importa realmente. Lembrando que aqui eles estavam falando dos fatos relevantes de julho, mas aqui, inclusive, se você ver aqui, inclusive fala do plano estratégico novo da Nova Oi triênio 2022 e 2024.
E aqui mostra a demonstração do fluxo de caixa gerencial de 1 a 30 de junho de 2021. Isso é só para o mês de junho. E aqui menciona a geração de caixa operacional líquida das recuperandas foi negativa em 260 milhões de reais em junho de 2021. Essa parte de caixa operacional é muito importante, líquido, porque realmente a empresa tem que estar fazendo lucro na operação, né? E aqui fala que foi negativa, mas tem um motivo para isso também, lógico, e que faz todo sentido, então não é motivo para se assustar. E aqui mostra a parte de investimentos atingiram o patamar de 482 milhões em junho de 2021. E o motivo, já digo de cara, isso aqui também tem grande influência, que é a parte de investimentos de 482 milhões. Quando você vê aqui o prejuízo de 260 milhões, investimento de 482 milhões, se esse investimento fosse menor, esse resultado seria melhor. E em investimento você já sabe, inclusive, onde que está indo, né? Está indo para principalmente de fibra. A rúbrica recebimentos teve redução de 200 milhões em junho de 2021, totalizando 2,4 milhões. E a rúbrica pagamentos apresentou redução de 392 milhões em junho de 2021, atingindo o patamar de 2,1 bilhões. Você vê aqui, ó, recebimentos, 2,4 bilhões, pagamentos, 2,1 bilhões. Do ponto de vista operacional, você teve mais recebimento do que pagamento. Entretanto, você também tem a parte de investimentos aqui em cima, os 482 milhões de reais, para incluir na parte de despesas. E aqui menciona que o saldo final do caixa financeiro das recuperandas teve redução de 128 milhões em junho de 2021, totalizando 1,2 bilhões de reais. E aqui mostra o motivo, olha, demonstração novamente do fluxo de caixa gerencial. E aqui menciona geração de caixa operacional líquida das recuperandas foi negativa em 260 milhões de reais em junho de 2021. E aqui o motivo, olha, a geração de caixa operacional líquida das recuperandas no mês de junho de 2021 foi negativa em 260 milhões de reais após resultado negativo de 263 milhões observados no mês anterior. Ou seja, o resultado negativo permaneceu mais ou menos estável. Na comparação com o mês de maio de 2021, os recebimentos registraram redução de 200 milhões de reais. Teve uma redução de recebimento de 200 milhões de reais, atingindo o patamar de 2,4 bilhões de reais. Enquanto as saídas de caixa com pagamentos e investimentos reduziram em 202 milhões de reais, totalizando 2,6 bilhões conjuntamente. Aqui, esses 2,6 bilhões conjuntamente aqui é o que você tem que ver, ó, que é a parte de saídas com pagamentos. 2,6 que está entrando também a parte dos investimentos. E aqui fala, as demais movimentações das recuperandas, que incluem as operações financeiras, representaram a entrada de caixa de 132 milhões de reais em junho de 2021. Dessa forma, a variação do saldo final do caixa financeiro das recuperandas foi negativa em 128 milhões de reais em junho de 2021, resultando em montante de 1,2 bilhões, correspondente a uma redução de 9,2% em relação ao mês anterior. E aqui as considerações detalhadas das variações serão analisadas nas próximas páginas, e é isso que você tem que ver. E aqui mostra tudo, como você pode ver agora aqui nesse momento. E aqui você vê, olha, a parte de recebimentos, 2,4 bilhões, isso aqui é em milhões de reais. Aí você tem aqui 143 milhões que foi retirado, isso aqui é a parte de recebimentos, devido à despesa com o pessoal, 1,4 bilhões em materiais e serviços, 346 milhões em tributos, 0 em medição, 288 em demais pagamentos, a parte de investimento, por isso que essa parte está em verde aqui, que você tem que ver, 482 milhões, e aí você tem a geração líquida de caixa negativa de 260 milhões. Então, se você tivesse reduzido boa parte dessa parte de investimentos, a geração de caixa poderia ter ficado no 0 a 0 ou até positiva. Mas a intenção aqui não é essa, a intenção realmente é investir na parte de fibra. E aqui você vê 482 milhões, onde 303 milhões em junho de 2021 foi na Oi S.A. e a Oi Móvel 178 milhões. Ou seja, um crescimento aqui representativo em termos de investimento, um aumento de 65%. E aqui você vê a demonstração do fluxo de caixa novamente, o que está mostrando os números. E aqui na parte de recebimentos mostra que os recebimentos diminuíram em junho de 2021. Em junho de 2021, houve redução da conta recebimentos em 200 milhões, quando comparado ao mês anterior, 7,7%, atingindo a cifra de 2,4 bilhões de reais. E também aqui menciona que a rúbrica clientes registrou um aumento de 21 milhões de reais em junho de 2021, totalizando 1,379 bilhões,
ante a arrecadação de 1,358 bilhões em maio de 2021. E aqui eles justificam, né, que a administração informou que a variação positiva observada está relacionada à quantidade de dias úteis. Coisa simples, né, mas que faz diferença. 21 dias úteis em maio contra 22 dias úteis em junho de 2021. Pronto, e aqui menciona que a administração informou que não teve nenhum fator extraordinário para o aumento e que essa rúbrica varia mês a mês, que é a parte de serviços de uso de rede. Tá bem, isso aí não tem problema nenhum. Recebimento, como a gente já tinha falado, e aqui tem a parte de pagamentos, que é a parte que realmente fez a diferença para estar no fluxo de caixa gerencial negativo. E aqui menciona que a redução dos pagamentos em junho de 2021, que os pagamentos totalizaram 2,183 bilhões de reais em junho de 2021, uma redução de 392 milhões em relação ao mês anterior, quando a rúbrica registrou saída de caixa de 2,5 bilhões de reais. Ocorreu aumento de 18 milhões na rúbrica pessoal em junho de 2021, totalizando 143 milhões. E aqui menciona que a administração explicou que o aumento observado é explicado pelo pagamento de PPR 2021, aprovado no Acordo Coletivo 2021-2022 dos colaboradores desligados. E aqui mostra a parte de rúbrica fornecedores materiais, que são todos aqueles números que você vê em cima, com redução de 423 milhões, totalizando 1,7 bilhões. E aqui informa que a administração informou que a redução observada é explicada pela redução dos pagamentos do intercompany, de interconexão entre as empresas de recuperação judicial, sendo que o efeito se anula com a rúbrica de outros recebimentos. E 2, pelo aumento em manutenção da planta e serviços de uso da rede. Parte de tributos, depósitos judiciais, que tiveram 43 milhões, contingências, que registrou saída de caixa de 28 milhões de reais, redução de 6 milhões em relação ao mês anterior. E aí informa que a administração informou que a saída de caixa refere-se a pagamentos de contingências das esferas civil. Tá bem. E aqui a parte principal, investimentos, onde as recuperandas registraram pagamentos de investimentos de 482 milhões de reais em junho de 2021, aumento de 65%, 65,1% na verdade, em relação ao mês anterior, quando houve saída de caixa com investimentos de 292 milhões de reais. Ou seja, a empresa realmente está focando muito no investimento na parte de fibra. E aqui menciona que os investimentos relacionados ao imóvel SA apresentaram aumento de 106 milhões de reais, totalizando 178 milhões de reais em junho de 2021. Na UESA, os investimentos aumentaram de 219 milhões de reais em maio de 2021 para 303 milhões em junho de 2021. E aqui a explicação, que a administração ressaltou que o aumento observado no mês, comparado com o mês anterior, está dentro do plano estratégico de aceleração dos investimentos, principalmente em fibra ótica. E é isso aí que está acontecendo. E aqui ele menciona, parte para você entender o finalmente aqui para concluir, né, como fala. O patamar de recebimentos em junho de 2021 de 2,4 bilhões de reais foi inferior ao total somado das saídas de caixa de pagamentos de 2,1 bilhões e de investimentos de 482 milhões. Por que é inferior? Por que está dando negativo, que é os 2,4 bilhões de recebimento? E aí você vai reduzir os 2,1 bilhões de pagamentos e ainda vai ter que reduzir os 482 milhões de investimento. Por isso que fica negativo, o que contribuiu diretamente para o saldo negativo de 260 milhões de reais na geração operacional líquida das recuperandas do mês. Ou seja, do ponto de vista operacional, se você não considerasse o investimento, a Oi já estaria no positivo. Mas como tem que continuar investindo na parte de fibra, e tem mesmo para continuar crescendo, isso aí vai impactar no momento. Lembrando que esse investimento vai continuar nos próximos meses e anos, mas a receita também vai aumentar. Então a tendência com o tempo é que mesmo esse investimento continuando, a receita também, o aumento da receita de forma contínua, de acordo com o esperado e planejado pela empresa, vai superar e vai começar a ter uma geração operacional líquida positiva. Lembrando também que a saída dessas empresas que são deficitárias vai ajudar bastante nisso. Então é basicamente isso aqui que eu queria mostrar, essa parte da geração de fluxo de caixa. Algo básico, mas só para vocês entenderem também, ver um ponto de vista diferente e não se assustar com qualquer notícia que apareça aí. Até que essa parte da recuperação judicial que a empresa saia, ou que apareça um outro gatilho aí positivo para a empresa, para que essa ação volte a crescer, ela vai continuar nisso aí mesmo, caindo, subindo um pouco, cai bastante. E o pessoal que não tem experiência ou que fica nervoso com isso aí vai ter a tendência de perder dinheiro. Então, muito cuidado. Se você não tem um perfil de aceitar volatilidade grande, que é o que vai ter na Oi pelos próximos meses, eu aconselho a não entrar. E ter muito cuidado no investimento. Agora, ter calma. Eu, pessoalmente, acho que a Oi vai ter aí, opinião pessoal, tá? Não é sugestão de compra ou venda.
vai ter um futuro aí muito promissor e assim que sair da recuperação judicial, ela vai entrar em novos patamares, né, em novos níveis de avaliação. E aí você não vai ter mais nem como comparar com a antiga Oi, essa nova Oi que vai estar aí, não é? Vai ser outra empresa com outros múltiplos e a tendência é que seja bastante positiva. Bem, é isso aí. Boa sorte para você que é investidor da Oi. Nos vemos na próxima. Até mais.